Pronto, pessoal, já iniciamos aqui a nossa gravação. Muito bom dia a todos e todas. Meu nome é Aquiles, sou professor do Instituto Aquiles Melo, sou professor do Instituto Federal aqui de Ceará, campus Maranguape. É um prazer ter vocês aqui na turma de especialização em tecnologias educacionais, essa nossa turma de 2026. O processo seletivo foi rápido e tudo. Gostaria de agradecer a vocês pela celeridade da entrega de documentos, dos processos e tudo. Eu sei que também nós temos muitas dúvidas, alguns já estão surgindo no chat, a questão do Moodle. Eu peço que vocês fiquem tranquilos quanto a isso. O Moodle vai ser totalmente acessado a partir de fevereiro, nós estamos liberando esse acesso a partir de fevereiro. Nós vamos mandar ainda um documento PDF fazendo todas as orientações. Então, esse momento de hoje, a gente vai aproveitar mais para desfrutar aqui desse momento, dessa aula inaugural, e estamos com a presença aqui também de alguns coordenadores dos polos, né? A professora Márcia Reis, do Polo Caucaia, acho que a Márcia Reis já tinha visto que estava aqui, mas nós temos o Júnior de Russas, Laurelana de Madalena, Márcio de Viçosa, Isabela de Itapipoca, os nossos 5 polos que nós vamos fazer, vamos estar presentes nessa especialização, e que estão sendo criados grupos, não sei se já foram criados, mas já estão em processo de criação para que vocês todos possam entrar. Eu vou fazer ainda, transmitir ainda para os coordenadores de polo os telefones, para que a gente possa fazer esse grupo e facilitar a nossa comunicação. Serão grupos em polos, por polos, tá? Até para que a gente facilite a nossa conversa. Tranquilo? Além de dar esse bom dia a todos vocês, eu gostaria também de saudar aqui a presença do nosso diretor-geral do campus Maranguape, campus que oferta essa especialização, ainda que distante, em outros polos, né? E representado aqui pelo professor Robson Siqueira, que é o nosso diretor-geral, e que gostaria de dar uma palavra inicial, né, antes da fala de abertura do professor Dr. Igor Paim, certo? Que posteriormente eu farei uma apresentação melhor. Então, professor Siqueira, fique à vontade para compartilhar a sua tela, para fazer a sua apresentação. O palco é seu. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Me escutam bem? Perfeito, pessoal. Diferente da biblioteca que está aí atrás do professor Aquiles, que é real e a biblioteca dele, tá certo? A minha aqui é fictícia, porque eu estou num espaço que não dá para ver bagunça aqui atrás, tá? Meus filhos fizeram aqui no escritório ontem. Ontem foi sexta-feira, né? Agradecer a presença de todos, tá? Aqui, essa especialização tem uma história muito interessante, né? Ela tem um tema que se tornou, na pandemia, extremamente relevante, né? Esse curso, ele começou em 2019, né? A ideia dele em 2019, de maneira presencial no campus Maranguape. A UAB interessou-se pelo tema, e então a gente teve a oferta de uma turma, e nós agora estamos na oferta da segunda turma, então prova que deu certo, né? Então, com a pandemia, né, ficou notório que a necessidade, né, da gente adentrar nessas tecnologias educacionais digitais, né? O mundo está indo nessa direção. Nos últimos anos, e aí nós temos aqui uma pessoa que é extremamente, ela fica imersa, né, 99% do tempo nesse mundo aí, que é o professor Igor Paim, né? E sabe, né, muito mais do que nós aí, vai nos ajudar a compreender também muito disso, o impacto disso hoje e o potencial de impacto no futuro. Então, a gente traz aí uma especialização que tem realmente um contexto de aplicação muito importante, né? E aí, aproveitando, né, para agradecer a muita gente, né, para que essa aula esteja acontecendo, para o curso de vocês acontecer. A gente tem aqui o professor Aquiles, né, que é o coordenador dessa especialização, né, que aceitou aí esse desafio. Ele está no nosso NTAD, que é o nosso Núcleo de Educação de Distância no Campus.
ao nosso parceiro de sempre aí, professor Igor Paim, que não tenho nem palavras para qualificá-lo, né? Tá certo? Assim, sou muito feliz de ser amigo dele, tá bom? E porque realmente é uma pessoa com quem é muito, muito bom ter os papos, tanto os papos de trabalho, quanto nem quando a gente está tendo um papo mais regular, a gente realmente está sempre aprendendo muita coisa, isso é realmente muito bom. Então, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer, aproveitem esse momento, né, a presença do professor Ipaim é uma autoridade aí em tudo isso, e, de novo, né, não apenas no conhecimento, mas na prática disso. Agradecer ao Campus Maranguape, né, então, vocês fizeram matrícula, né, então tem a CCA, tem a figura da Yasmin, que é a nossa responsável, né, pela CCA, que sempre tem bastante trabalho aí para fazer. A gente vai ter depois, quando vocês estiverem terminando, né, a especialização, a gente vai fazer uso do pessoal da biblioteca, né, exatamente para os trabalhos que vocês vão concluir. Então, tem tem o pessoal do CREAD, obviamente, não esquecer, né, as pessoas também que nos ajudam lá no CREAD. E, então, só para gente, eu acho que, espero não ter esquecido de ninguém, né, sempre acontece, né. Tem o pessoal da TI, né, eu esqueci ontem o pessoal da TI, né, vocês vão ter acesso ao AVA, então a gente precisa sempre que as pessoas que cuidam da tecnologia da informação, a TI é muito ingrato ser TI, porque assim, quem é da infraestrutura da TI, né, a gente nunca lembra da infraestrutura do pessoal da TI, só lembra quando dá errado, né, mas quando está tudo funcionando, ninguém lembra que eles estão lá exatamente fazendo com que as coisas funcionem de maneira adequada. Até eu esqueci, o pessoal da TI, um dia desse aqui, por conta disso, mas eles são extremamente importantes. Nós temos aí 5 polos, né, Calcário, deixa eu ver se eu decorei, Itapipoca, Russas, Viçosa e Madalena, né, ficou fácil porque tem uma colega que é de Russas, né, Viçosa, Ceará, eu acho uma cidade lindíssima, é maravilhosa, é lá na Serra da Ibiapaba, né, Itapipoca a gente tem um campus, Calcaia aqui pertinho, né, e Madalena tem uma colega muito grande na Progep, que é a Dilzerina, que é lá de Madalena. Né? Então, é muito bom, né? Nós temos polos diferentes agora também, ou seja, a gente está tendo essa oportunidade de passar essa especialização para outros lugares. Então, eu acho que esse é um dos objetivos do Instituto Federal do Ceará, né? De levar, né, essa possibilidade para mais lugares. A educação à distância traz realmente essa possibilidade, né, a gente precisa aproveitar no nosso tempo, mas também levando em consideração exatamente os prazos que a gente tem aqui eles vai estar aí auxiliando vocês, exatamente, né, a gente não esquecer desses prazos, não esquecer que a gente precisa tentar realmente concluir o mais rápido possível. Então, pós-graduação é aquilo ali, né, a gente gosta, né, de entrar, e assim, a gente tem que gostar de terminar no menor tempo possível, tá certo? Que aí a primeira emoção é o desejo de entrar, né? Aí assim que a gente entra, o primeiro desejo é de sair, né? O mais rápido possível, tá certo? Então, obviamente que nesse intervalo a gente vai aprender muita coisa e, além desses agradecimentos, né, eu queria desejar-lhes uma especialização maravilhosa. De novo, aproveitem, né? É algo que as tecnologias, a IA, né? Eu falei da pandemia, porque a pandemia fez a gente se obrigar a entrar no mundo digital. E hoje a gente tem a IA, né, que está fazendo, a segunda revolução, né, professor Paim, que esse curso tem passado, né. Então, a primeira foi essa da pandemia, né, da digitalização em tempo real que a gente teve que fazer, e agora, realmente, a IA, tá certo, que traz outros desafios, né. Eu não sei se o público de vocês também é de professores, né, a gente tem o que eu sempre, quando eu estou em algum espaço, né, eu sempre converso que hoje, eu tenho um filho de 9 anos, tenho uma filha de 12 anos, né? Eu passei 3 dias, viu, professor Paim e professor Aquiles, tentando convencê-los a assistir Matrix. Hoje a gente vai assistir Matrix, eu vou tirar, obviamente, algumas cenas que são um pouco claustrofóbicas, assim, e tal, mas é impressionante como é difícil hoje, né, você fazer os adolescentes, as crianças terem atenção, né? Você tem um esforço a mais. E o conhecimento está em todo lugar, né? Tá certo? Meu filho diz assim, papai, eu estou estudando, eu comprei umas plantas carnívoras lá e está estudando, fica vendo vídeo de planta carnívora, tem que estar estudando também, né, durante as férias. Mas assim, o maior desafio do professor hoje é despertar o interesse, né?
como é o meu desafio como pai com eles, né? Então, não é diferente dos nossos alunos, né? Não é diferente, principalmente daqueles que não têm uma certa maturidade, né? A gente está com uma certa maturidade, a gente tem, preciso, né? Às vezes a gente precisa de uma especialização para melhorar profissionalmente, para aumentar realmente o conhecimento, né? Os mais jovens é realmente um pouco complicado. Então, eu acho que essas tecnologias, né, nos ajudem a fazer isso, né, a inspirar, né, a trazer, né, aos estudantes esse interesse pelo conhecimento, né. Ele está acessível hoje de maneira absurda, talvez nunca na humanidade a gente tenha tido tanto acesso a tanto conhecimento, infelizmente há muita desinformação, e hoje um dos grandes problemas que a gente tem, talvez um dos grandes desafios que a gente tem, todo problema é um grande desafio no final das contas, é onde buscar informação de qualidade, né? Nessa especialização, vocês vão ter uma fonte de informação de qualidade, tá? Então aproveitem, eu espero que essa especialização os ajude bastante nas carreiras de vocês, no trabalho de vocês, na vida de vocês, e muita felicidade a todos, muitíssimo obrigado, professor Paim, novamente pela oportunidade, professor Aquiles, muito obrigado aí por ter aceitado o desafio, tá? Sei que você trabalhou bastante, você tá de férias, você está de férias aí, né? Teve realmente muito trabalho, muito obrigado aí por essa dedicação. E aproveitem bastante, gente. Muito sucesso a todos vocês e que todos tenham um ano maravilhoso, tá bom? Eu vou só ver se eu consigo tirar uma foto aqui, porque eu vou ter que já dar uma saída, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aquele, se você conseguir aí, rapaz, eu tô meio. No Linux aqui tá. Deixa eu ver se dá certo aqui agora. Pronto, deu certo. Muitíssimo obrigado, gente. Bom 2026 a todos. E pai, depois eu quero bater um papo com você, meu querido. Um abraço, gente. Obrigado, professor Siqueira. Só alguns avisos antes de passar aqui para o Paim. Pessoal, eu vi que está sendo colocado aí por alguns em relação à questão do acesso ao AVA, né, ao Moodle. Me foi passado pela nossa instância lá, coordenadora do AVA, que ele está em processo de fazer. Nós estamos criando o design institucional, educacional da plataforma, certo? Essa plataforma ela vai ser disponibilizada a partir de fevereiro, esse acesso, e nós vamos enviar e-mail para vocês mostrando como é que faz o passo a passo para todos vocês terem acesso ao AVA, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Só mais um ponto também que levanta muita dúvida em relação ao início das aulas. Nós temos essa aula inaugural, mas as nossas aulas, enfim, das disciplinas, elas vão iniciar após o carnaval, certo? Nós já temos um calendário, estamos só finalizando aqui a convocação dos professores que foram aprovados do processo seletivo, eles estão dando o aceite, nós já temos pelo menos boa parte do semestre já garantido, e eu acredito que em breve a gente vai entregar também no início de fevereiro isso aqui para vocês terem tudo organizadinho de como vai ser, como vai se dar o nosso curso, certo? E, sem demorar mais, eu já tomei aqui um tempo aqui do que seria o espaço do professor Igor Paim, né? Eu queria fazer uma breve apresentação. O professor Igor é professor de biologia do nosso campus, ele é doutor em educação, mestre em ciências e matemática pela UFC, também é bacharel em direito e ele é o coordenador, ele é o diretor, né, do Centro de Referência de Educação à Distância, que é o nosso CREAD aqui no IFCE, que enfim, responsável por todo o processo de educação à distância que nós temos, que é muito grande. O CREAD aqui é uma instituição ímpar no país em relação à frente que toma em relação aos outros institutos federais. Nós temos muitos cursos de licenciatura, toda a parte que acontece, até mesmo de FIX e especializações, sejam ou não em parcerias com a Unilab. E o professor Igor, ele também é professor do mestrado em ensino e formação docente, e ele atua principalmente nos temas da educação inclusiva, metodologias ativas, altas habilidades de superdotação e tecnologias digitais.
né, vem se debruçando ultimamente de maneira muito firme e rigorosa sobre o uso da inteligência artificial na educação, né? E é sempre um prazer ouvi-lo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desta fala, dessa aula inaugural com o professor Igor, o qual passa agora a palavra. Professor Igor, o senhor consegue projetar a sua apresentação? Sim, eu estou aqui compartilhando aqui a tela. Tá certo? Eu estou aqui com 2 computadores, que um está com a tela com problema, e aí por isso que às vezes eu vou ficar olhando aqui para o lado, que é a outra tela, tá certo, pessoal? Mas, obrigado aí pelas apresentações, pelas palavras, a você, Aquiles, ao nosso querido Siqueira também, que já teve que sair. E para mim é um prazer imenso é uma honra e privilégio estar aqui com esse grupo tão dileto de professores, discutindo uma temática tão atual, tão desafiadora, e que também nos não apenas encanta, mas também nos ameaça, né? Assim, dentro do imaginário, digamos assim, dentro das representações sociais, as ideias, crenças, valores que orbitam no imaginário popular, acerca da inteligência artificial, torna esse tema um tema de grande monta, de grande relevância para a educação, na verdade, para a vida como um todo, porque a inteligência artificial ela lidera toda a revolução tecnológica antes. Nunca antes vista no passado aqui recente, né, desse último século. Então, ela é verdadeiramente uma inovação disruptiva, algo que se descola, que bagunça um pouco os nossos referenciais. E ela vai estar, e ela já está, na verdade, em todos os setores de comunicação, de segurança, transporte, produção industrial, tá certo? A entretenimento. Portanto, ela também traz possibilidades, oportunidades, mas também traz riscos, desafios. Então, toda inovação disruptiva, que é justamente essa inovação que se descola do passado, tá? Como eu vou dar alguns exemplos na frente, ela nos traz essa urgência de discussão. Então, esse apetite muito grande, hoje a gente traz alguns pontos de discussão que poderão nos ajudar bastante. A gente vai dar um overview ao longo dessa 1 hora sobre o assunto, tá? Eu vou pegar muitos dos elementos de um curso que eu fiz junto com o Centec, Instituto Federal que promoveu, com recursos da SEDUC e em parceria com o Centec, tá certo? Sobre inteligência artificial para educadores, né? Um curso foi para 1.400 professores, que a gente rodou ao longo de 10 semanas, 100 horas, e assim, a gente fez aí essa visão geral, e eu vou trazer vários elementos aqui para a gente poder ter essa experiência imersiva, tá certo? E antes de mais nada, antes de entrar no próprio tema, eu queria fazer uma pergunta que parece ser nada a ver, né? De como diz o outro. Quem é aqui que gosta de dançar? Quem é que gosta de dançar? Levanta a mão aí dentro do... Aí depois abaixa a mão. Quem é que gosta de dançar na nossa vida, no geral? Muita gente deve estar levantando a mão, né? Eu já vi aí Bruna, tanta gente. Vixe, foi rápido demais. Suelen, Vitor, Francisco, Márcia, Micael, Eurides, Wanda. Que maravilha. Muito obrigado pela participação. E, assim, eu imagino que não vai parar a lista, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Vocês já viram o G1 da Unitri? Esse é um robô que foi lançado no final de 24, tá certo? Aqui tá tocando uma musiquinha, mas eu não tô com essa música aqui agora passando. Mas esse robozinho, ele é um robô que só é possível por ser fruto da inteligência artificial. É um avanço extraordinário da robótica, tá certo? E ele chamou a atenção do mundo por essa sua fluidez de movimento. Mas ele não é o único. Hoje existem mais de 15 robôs super inteligentes, com uma mobilidade surpreendente, principalmente na China e Estados Unidos, né, que lideram essa revolução tecnológica. Depois do G1 já surgiu o H1 e o H2. Tá? Agora o G1 continua à venda. Quem tiver aí $16.000 pode entrar no site da Unitri e fazer sua compra. Esse robô, ele não apenas
aprende a dançar com você, ele te monitora e depois ele imita seus movimentos, mas ele tem sido usado até para fazer tarefas simples, como cozinhar coisas que não sejam muito complicadas, né? Como um ovo, fritar um ovo, uma coisa assim. Tem sido usado nas escolas para dar aulas, sim, isso nos afeta, né? Nos chama a atenção. Ele tem sido usado até no auxílio da vigilância policial, né, caminhando, patrulhando, escaneando, não no momento assim de enfrentamento, né, as pessoas mesmo, porque ele nem tem um porte físico tão grande, são 35 quilos, 1,30 m, tá certo? 43 peças articuláveis, mas ele já sinaliza para um futuro extraordinário, e eu vou até além, eu digo que, olha o que eu vou falar agora, que é uma frase fortíssima, tá? Fortíssima. Dentro de uns 15 anos, certo? Certamente, todos nós aqui já teremos um robô em nossas casas, certo? Fazendo atividades domésticas, fazendo algum tipo de apoio, um robô humanoide, tá? Então, assim, esses robôs foram barateados imensamente. Temos ainda hoje robôs de 700 mil, mas são para a indústria. Mas a gente já tem robô até de 5 mil dólares, que é, assim, bem simples, né? Mas esses de 16 e 20 mil, como o H1, tá certo? Da Unitree, ou o Atlas também, eles já estão sendo comercializados. A China vai dar um salto muito grande agora em 26 com a venda desses robôs, Estados Unidos também. Então, o que eu quero dizer nós temos um admirável mundo novo, tá certo? Que está sendo conquistado pela inteligência artificial. E isso realmente mexe com a gente. Então, assim, se vocês, como tarefa de casa, se vocês quiserem buscar sobre robôs humanoides inteligentes, você pode ver pode ver o o H1, o H2, tá certo? E diversos outros robôs que você pode encontrar aí na internet, e certamente você já viu, tá certo? Alguns até chamam a atenção, teve um recente que era tão assim, um movimento tão fluido, que precisaram cortar, né, tirar um pedaço ali do estofamento da perna da mulher, que era um robô com formato de mulher, né, que não estavam acreditando que aquilo era um robô, pensavam que era uma pessoa por baixo. Então isso é interessante, é esse mundo que nos desafia, que nos provoca. E aí a gente está vendo aqui, são vários outros robôs, assim, aplicação, tem alguns que eu nem gosto de mostrar, porque aí esses aqui de baixo estão sendo usados para aplicação militar, né, dando tiro, pegando arma, e aí fazem um teste de bater no robô para ver se ele vai reagir, mas eles têm sido bastante funcionais, e inclusive, é claro que tudo que o homem faz, ele faz para o bem, faz para o mal, tá certo? Ele não tem o escrúpulo só de colocar para situações boas. Então, no campo das guerras, isso vai ser utilizado, e a gente está vendo aí, só fazendo esse overview para a gente ter uma noção do quão avançada está a inteligência artificial e principalmente associada à robótica. Tá bom? E aí eu me faço algumas perguntas. Você já se perguntou até onde a inteligência artificial pode chegar? Já se perguntou se um robô poderia exercer o seu trabalho melhor que você? E não precisa ser um robô humanoide com corpo, não. Pode ser simplesmente uma LLM, um Large Language Model. Quer dizer, um chat GPT da vida, sincronizado com um avatar, que possa conduzir uma aula. Por exemplo, no ano de 2024, certo? 24, já em Xangai, Hong Kong, Pequim e em Harvard, né, em Massachusetts, foi conduzido experiências de conduzir disciplinas da faculdade, tá certo? Totalmente conduzidas por IA. Então, digamos aqui, faz de conta que eu tenho aqui, vou pegar o nosso exemplo aqui, o nosso amigo Aquiles. O Aquiles, professor, né? Sociologia e tal. Aí ele está dando a aula dele, ele é uma IN, uma inteligência natural, um ser humano. Mas a gente faz o quê? A gente cria um avatar dele com cloner voice, com clonagem de voz perfeita, e um lip sync, movimento labial. E aí o que é que vai acontecer? Eu sincronizo isso com uma LLM, talvez um ChatGPT da vida, um Gemini, um DeepSeek, um Qwen 3, etc. E ele vai dar a aula, seguir um roteiro pré-estabelecido e também dialogar com as pessoas, perguntar, assim como você pergunta no ChatGPT, mas de uma forma oral. E o que é que foi feito isso? Esse experimento foi feito com vários estudantes, e olha que, para a surpresa, eu acho, de 0 pessoas, tá? Eu digo assim, porque, né? Houve uma aceitação de maneira quantitativa
semelhante. As pessoas gostaram tanto de assistir aula com o Aquiles, ser humano, quanto com o Aquiles máquina, quanto o Aquiles IA, tá certo? Claro, o gêmeo digital dele. E isso nos abre um futuro em que é muito provável, e haverá investimento forte nisso, da inteligência artificial, ela cumprir esse papel de professor. Não precisa estar corporificada no robô, humanoide aqui e tal, mas simplesmente na tela. Isso já está acontecendo e, claro, haverá um investimento muito grande. Nesse sentido, Igor, a profissão de professor está ameaçada? Não existe nenhuma profissão que não esteja ameaçada em algum nível pela IA. Mas eu sempre digo, você não deve perder o emprego para a IA diretamente, mas você pode perder um emprego para alguém que sabe usar a IA melhor que você. Olha o que eu estou dizendo. Então, saber dominar essa tecnologia hoje é uma condição sine qua non, indispensável, inafastável, inexorável, tá certo? E aí, nesse sentido, pessoal, a gente pergunta ainda, como seria estudar uma sala de aula com um professor virtual que conhece todas as preferências? Porque é uma das coisas certas. A inteligência artificial sempre vai ser melhor que nós em velocidade de processamento e poder de armazenamento. Não tenha dúvidas, né? A capacidade de memorização da máquina, enfim, com uma LLM, que é uma grande calculadora de palavras, sempre vai ser maior do que a nossa e mais rápido. Mas ela não cria rapport, conexão humana, a afetividade. Apesar de que existe hoje um forte investimento na inteligência artificial emocional, tá certo? E você já tem elementos disso pelo esforço da IA empatizar com os seus usuários. Quando o Grok 3 foi lançado, e aí as personas, né? Não, Grok, a última versão dele agora, né? Que tem a persona. A persona, que são várias personas, e eu sou totalmente contra aquilo ali, tá? Tem a persona terapeuta, a persona médico, o conspiracionista, o sonhador, o sexy, certo? Tem vários. Então, assim, por exemplo, aí começamos a entrar aqui na temática já de questões éticas, né? Então, se você entrar agora no Grok, tá? Que é a IA do Elon Musk, né? A LLM do Elon Musk. Ele vai ter lá o conspiracionista. Então, se eu chegasse para ele e perguntasse assim, o que você acha da teoria da Terra plana? Aí a IA diz assim, claro, isso falando, tá, pessoal? Um assistente de voz. Claro, cara, a Terra é plana, a Lua é um grande holofote. E aí começa lá a dizer o seguinte, a NASA está por trás disso tudo, o homem nunca chegou à Lua, é tudo estúdio, Hollywood, não sei o quê. Aí começa a personalidade literalmente conspiracionista, né? Então, assim, se eu entrar na corda deles assim, e como é que eu faço para levar a verdade de que a Terra é plana para todo mundo? Aí ela começa a me incitar ideias nada éticas, do tipo, cara, pega um megafone, vai para frente das escolas, grita. Então vamos lá, pessoal. Então, nesse caso, você tem essas personas, tá, que são antiéticas, né? Elas induzem a pessoa, e aí você imagina uma pessoa, um jovem que começa a conversar, tem a persona sexy que também fala coisas que não tá certo, né? Que não existem filtros. Então, a inteligência artificial, ela é um recurso poderosíssimo para o ensino, para a aprendizagem, mas ela também nos traz riscos, possibilidades e oportunidades. Aqui veja o seguinte, essa aqui está sem som, mas aqui do lado, pessoal, não sou eu e não sou eu, tá certo? Por quê? Porque aqui eu não está com não está com som, mas ele tem a clonagem de voz e tem o movimento labial a partir de uma foto minha, tá certo? Então, assim, nesse sentido, eu tenho aqui um gêmeo digital ali, né, que estava passando, não era eu, tá? Quer dizer, eu filmando propriamente dito, mas foi acionado por um vídeo que eu produzi, né, um texto que eu produzi a partir de uma foto, e ali eu botei um texto e ele desenvolveu um roteiro com a simulação, né, da minha imagem, só que ela animada. Então, hoje a gente consegue, a partir da foto de uma pessoa, conseguimos fazer um deepfake, conseguimos fazer tantas coisas que podem ser positivas e negativas. Podemos usar ferramentas como o Raidin, o Synthesia, para o quê? Para criação de cursos. Então você, sei lá, tira uma foto sua, ou então faz um vídeo curto com os movimentos para que a IA entenda quais são seus movimentos naturais, e depois você subscreve aquilo ali, né, com um novo texto, tá? E a rigor você poderia, então, com uma filmagem ou com uma foto, você produzir um curso inteiro, tá certo?
sem o esforço de ter que ficar falando naquele curso. Então, ou então ainda você sincronizar aquela LLM, tá certo? Aquele avatar, aquele gêmeo digital com uma LLM que vai fazer, quando eu falo LLM, um ChatGPT, um Gemini da vida, tá certo? Essas de texto. Vai fazer ele conduzir, né, o conteúdo de maneira ativa, síncrona. Então, os cursos autodiretivos, esses cursos chamados de MOOC, NOC, SPOC, COC, MOOC, Massive Open Online Course, curso aberto, massivo, online, aquele curso autodiretivo, que eu começo a fazer, faço as tarefas e sou certificado. Mas esses cursos, hoje, nesse ano, e a FCE, a gente tem até esse compromisso de conseguir estar, digamos assim, dentro de um custo razoável, fazer os nossos cursos MOOCs com interatividade. Então, digamos que, né, o professor Siqueira fez a gravação lá de um curso sobre programação, certo? E aí ele gravou as videoaulas, fez o texto, fez o livro digital, com as ferramentas interativas, usou o Moodle lá, 54 ferramentas interativas, beleza? Mas ainda a gente consegue criar uma IA e falar assim, Siqueira IA, aí aparece a figurinha do Siqueira. Poderia me explicar de novo sei lá, a definição de JavaScript, ou, enfim, algum termo que ele esteja falando sobre a sua matéria? E aí o personagem, né, a IA vai falar, tá certo? Como se fosse o Siqueira, obviamente, em cima do material curado dele, e responder de maneira ativa, de maneira síncrona. Então a gente tem muitas possibilidades para execução, para criação de cursos, né, para produção de materiais, para operacionalização do curso na ponta mesmo e até para avaliação. Sabe aquele método ADIE, o método mais famoso para a criação de cursos? Vocês vão estudar isso em design educacional, que tem 5 etapas. ADIE, Analyze, Design, que é o desenho do curso, o planejamento, a matriz DE. Tem outro D, Develop, quer dizer, o desenvolvimento do curso. Implement, quer dizer, a implementação, colocar ele na plataforma e realizar ele, né, dentro de um contexto real de aprendizagem, e Evaluate, que é a avaliação do curso. Então, todo um curso que ele segue esse modelo clássico, né, de planejamento, de construção, execução e avaliação, esses cursos, hoje, esse modelo ele é operacionalizado de maneira muito mais célere com a inteligência artificial. Um notebook LM que faz podcasts, vídeos, mapas mentais, faz tanta coisa. E aí eu vou passar algumas coisas mais rapidamente, porque eu acho que assim, para poder mostrar outras novidades e deixar a gente nosso mapa, né? Nosso mapa mental mais expandido. Tá certo? Então veja lá. A gente tem 2 tipos de inovação, só para uma questão teórica. Inovação sustentada e disruptiva. A inovação sustentada é aquela inovação que ela evolui, ela é chamada de incremental. Mas ela evolui de maneira gradativa, proporcional. Por exemplo, tem um aparelho de celular, aí sai um outro que tem uma câmera um pouco melhor, mais memória, um processador mais rápido. Então você acompanha aquela evolução sem grandes impactos, você entende a mudança, você entende o incremento e você absorve aquilo ali, o usuário. Mas uma inovação disruptiva, ela é tão impactante, ela se distancia tanto da tecnologia anterior que depois dela as coisas não podem ser como eram antes, ela muda uma trajetória da história. Exemplo, aqui já tem um desenhozinho, o barco a vela e o barco a vapor. Todos os dois são barcos, todos os dois navegam. Só que a tecnologia empregada, o resultado, o desempenho, os tamanhos, a estrutura, a montagem é radicalmente diferente, né? Então, da mesma forma, a máquina fotográfica digital frente à analógica é disruptivo. A luz, né, a lâmpada elétrica, né, frente à vela, todos duas iluminam, mas totalmente diferente a tecnologia. E aí você vai ter uma série de situações em que isso aconteceu na humanidade, tá certo? Ou o carro na frente da carroça, por exemplo, né? Então isso tudo foi disruptivo e toda vez que isso aconteceu, veja, se não fosse o carro, o mundo não seria o que é hoje. Né? As pessoas não poderiam ter, as cidades não poderiam ter crescido, os transportes. Né? Hoje você mora e trabalha a distâncias absurdas que seria impossível você se deslocar numa época de carroça. Então, quer dizer, o mundo foi transformado radicalmente pelo carro. E isso está acontecendo agora com a inteligência artificial, só que essa inteligência artificial ela chega na mão dos usuários comuns.
né, de uma maneira rápida, principalmente com a LLM desses de textos, né, ou o ChatGPT da vida. Então, as pessoas podem utilizar para o trabalho, para a organização pessoal, para a proteção de dados, para a saúde, né, para o entretenimento, enfim. Então, a gente tem aqui que a inteligência artificial, ela é, sim, uma inovação disruptiva e ela já está fazendo uma transformação muito forte. E a gente está falando de uma educação 5.0, que é justamente a educação que vai focar todo o avanço tecnológico, tá certo? A tecnologia avançada de dados, Excel, com uma forma de personalização do ensino, entendendo que cada aluno é único, portanto tem características, habilidades, interesses, preferências, ritmos, estilos de aprendizagem, necessidades educacionais específicas, tá certo? E, portanto, essa pessoa, hoje, no mundo tecnológico, na era tecnológica, vai ter uma educação bastante enriquecida em termos de ferramental, mas também atravessada por alguns desafios, tá? Pesquisa do ano passado, tá certo? De junho do ano passado, um artigo longo, depois eu posso passar para o Aquiles repassar para vocês, sobre o impacto do ChatGPT na aprendizagem dos estudantes. E sabe, de novo, para surpresa de 0 pessoas, olha como é que era a pesquisa, né, com um público grande de pessoas. Alunos que estudavam só com o que eles chamam de Only Brain, era o grupo 1 teste, né? Com livros e debates, tá certo? Em métodos ativos, essencialmente, tinha uma taxa de aprendizagem de 87%. Os alunos que estudavam com web search, pesquisa da internet, mas não com inteligência artificial, sei lá, vai fazer um trabalho sobre sustentabilidade. Aí você tem que pesquisar em várias fontes, na internet, montar seu texto e escrever sobre sustentabilidade. A taxa de aprendizagem, 50 e poucos por cento, 52, 54, não sei. E quem estudou usando o ChatGPT, apenas, fazendo a pergunta e ele já trazendo a resposta correta, ou a resposta já curada, montada, etc., taxa de aprendizagem, 16 e poucos por cento. Então, usar o ChatGPT se mostrou prejudicial para a aprendizagem dos alunos, porque ele queimou etapas do processo cognitivo, não permite o esforço cognitivo, não permite que a pessoa concatene as ideias e monte o seu próprio esquema mental, a sua moda, a seu estilo. Então, assim, isso já sinaliza algumas coisas interessantes. Se você pegar um outro livro, que eu vou falar agora já dos riscos, né? A gente fala da IA, ela nunca é um assunto que tem uma cara só, ela tem todas as caras, tá certo? Ela sempre vai ter ambivalência. Tem um livro que vocês podem pesquisar, comprar na internet, tá certo? Eu não estou tem participação nenhuma na venda dele, né? Mas é porque, como professor, como todos nós, fica indicando, né? Obra é o nosso vício. O livro Fábrica de Cretinos Digitais, tá? O original, em francês, de Michel Demourguet, é Fábrica de Idiotas Digitais, mas no Brasil alterou-se para cretino, não sei se cretino é tão melhor que idiota, mas enfim, Fábrica de Cretinos Digitais, e vai tratar do tempo de tela como um grande como um grande elemento prejudicial à cognição, também ao estado emocional das pessoas. Hoje a gente tem, e aí você pode pesquisar, você vai ter pesquisas que falam diferentemente, mas a gente tem aí os adolescentes passando de 8, 12 horas com a cara na tela do celular, tá certo? Então eles trocam relações reais por virtuais, né? Tem mais processos de ansiedade, mais dificuldade de atenção, o limiar de pensamento, de atenção é menor, a atenção saltuária, essa que fica pulando de pontos em pontos, que não foca, é muito maior, a leitura rasa versus a leitura profunda. Leitura rasa, essa assodada, apressada por memes, que não tem profundidade e refletida, ela se projeta hoje muito mais. E o Michel Demourguet vai trazendo tudo isso. Ele também traz um fator importante, logo na capa do livro, que não está aqui, está lá na minha sala do CREAD. Na capa do livro tem assim: pela primeira vez, os filhos têm um QI menor que o dos pais. Olha que coisa forte. Existia antes um movimento contrário, existe uma coisa chamada Effect Flynn, efeito Flynn, do James Robert Flynn, um cientista que ao longo de 40 anos, usando o teste psicométrico, tá certo? Provavelmente era o VISC-4 e o VAIS-3, né, que são os testes de QIT, quociente intelectual total, mostrou que o QI vinha aumentando, tá certo? De 0,3 pontos por ano, 3 pontos por década. De 2010, dependendo aí dos países, tá?
para cá, 2012, enfim, o QI começou a baixar, cair de pontuação. Então, os filhos estão com uma pontuação de QI menor que o dos seus pais. E Igor, e eles estão caindo em que pontos? Porque, assim, o QIT, né, o VISC 4/3, a escala Versa de inteligência para crianças ou para adultos, ele tem vários subtestes, tá? Ele é feito de inteligência linguístico-verbal, lógico-matemática, visio-espacial, velocidade de processamento, poder perceptual, inteligência ou memória de curto prazo, etc. Tá certo? São 15 subtestes, 15 em um e 13 em outro. E aí o que é que acontece? O que está baixando a pontuação do QI, principalmente? Linguístico-verbal e lógico-matemática. Então, dois pontos sensíveis, tá? Que, assim, de novo, pela terceira vez na palestra, para a surpresa de 0 pessoas, o professor quis ensinar a língua portuguesa. Está vendo? A meninada não lê. E é verdade, e tem um impacto mesmo sobre isso, né? Que refletido agora num teste psicométrico, né, bastante reconhecido e mensurável. Então, a gente está percebendo que menos leitura prejudica cabalmente o desenvolvimento global da pessoa. Menos inteligência lógico-matemática, que não é apenas resolver cálculo, mas é pensar de maneira correta. Dedução, indução, correlação, abstração, tá certo? Isso é pensar com coerência, isso é... E é paradoxal, vocês não acham? Porque a gente está vivendo na era mais tecnológica e a era que está tendo mais atraso cognitivo. Então, isso vai nos mostrar o papel da importância do professor de consorciar metodologia com tecnologia. Metodologia, eu sempre digo, é a alma do ensino. Tecnologia é o corpo do ensino. Quando eu digo que o método, que do grego quer dizer caminho a ser seguido, é a alma, e alma vem de ânima, aquilo que se move, aquilo que se agita, aquilo que dá movimento, eu estou dizendo que é o método que dá movimento à aprendizagem, que dá movimento à sala de aula, que dá essa motricidade, que faz com que as coisas não fiquem paradas, com que o ser humano saia da sua condição inercial de repouso, tá? E quando eu consorcio isso com o corpo, que é a tecnologia, e o corpo hospeda o espírito, né? Um corpo sem alma não vale nada. E uma alma sem corpo também não tem potência para agir nesse mundo físico. Então a gente tem que corpo e alma do século XXI. A tecnologia é o corpo, tá certo? Seja ela analógica ou digital. E a gente tem que cuidar do corpo, tá certo? Mas temos que cuidar da alma também. Então é corpo e alma sincronizados, em um equilíbrio, em concerto com C, de harmonia. Não é concerto com S, porque ninguém tem que ser concertado. As pessoas têm que ser concertadas com C, de harmonizadas em si. E aí o nosso papel, o professor, como um grande mediador, o responsável geral pela qualidade do ensino, ele tem que entender de métodos ativos, tá? Aqui no IFCE a gente trabalha com mais de 60 métodos ativos, nossos cursos, e tem que entender de tecnologias digitais e saber fazer essa ponte, porque isso é o que vai nos qualificar, isso que vai nos fazer ser melhor que a máquina. E olha só, eu sempre digo, a educação não é apenas processo, nem tampouco produto. Ela é uma experiência humana. Entenda o que eu estou dizendo, experiência humana. Se você vai num restaurante e você gosta, você provavelmente volta, certo? Se você assiste uma aula e você gosta, você vai querer ver mais sobre aquilo ali. E nós estamos na era do prazer. Na verdade, a nossa sociedade tem muitas alcunhas, tá? Uma delas é a sociedade do prazer, porque tudo a gente está procurando prazer. E realmente a aula tem que ter uma experiência de aprendizagem gratificante, uma desfrutabilidade. Tá certo? E a gente tem que focar nisso, mas ela tem que ser algo desafiador, que promova o desenvolvimento global do sujeito. Então a gente não vai se esgueirar, eu não sou um cara deslumbrado com a tecnologia, de maneira a achar que aquilo ali é panaceia universal. Não. A tecnologia, ela é uma ferramenta, mas a gente tem que trabalhar sempre com metodologia. Eu vou passar esses slides para vocês, tá certo? Não se preocupem. Mas aí depois vocês leem as 5 gerações da educação, tá certo? Mas vocês vão ver isso até nas disciplinas, tá bom? Mas a gente está no que a gente chama de educação 5.0, tá certo? Que tem um aspecto não só na tecnologia, mas o desenvolvimento, tá certo? Das habilidades socioemocionais e morais. Quando eu falo socioemocionais, os 6 Cs: criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania e caráter.
tá certo? Mas ela está colocando tecnologia avançada, inteligência artificial, né, realidade virtual, IoT, que é a internet da coisa, automação com foco, né? Não é apenas da educação 4.0, que eram as plataformas e o mobile, quer dizer, aprendizagem móvel, tá certo? Não é apenas isso, mas ela vai ter uma incorporação muito maior. E também uma reflexão mais sobre a questão da personalização, da inclusão, tá certo? E sobre a sustentabilidade. Então, muita gente pensa que a geração 4.0 foi a última porque falava tecnologia. Não, a 5.0 ela vai tentar fazer um resgate para colocar esses aspectos relacionados à personalização, inclusão, sustentabilidade e competências socioemocionais. Tá bom? Isso é um tema aqui que pode ser justamente estudado aí para vocês, né, nos seus TCCs da vida, enfim. Aqui eu vou passar rapidamente, tá, pessoal? Porque educação na era da inteligência artificial também afeta um dos aspectos fundamentais do processo de ensino-aprendizagem, que é o destino da pessoa na sua inserção no mundo do trabalho, tá? A questão da empregabilidade. A gente sabe que, assim, muitas profissões já assumiram, sabe? Esse vendedor aqui, não sei se vocês tiveram, um vendedor de enciclopédias, né, que chegava, eu cheguei a comprar, olha aqui ali atrás, na minha biblioteca tem ali ainda a Barça, o último ano que eu comprei ela, 2005, tá certo? 2005, já tinha internet e tudo, mas eu sempre fui muito ligado a coleções, Larousse, né, Barça, enfim. Novo Tesouro da Juventude, também que não era uma enciclopédia, né, mas muito bacana. E a gente recebia esses caras e comprava, e era uma fonte de conhecimento especial. Não, vamos lá fazer a pesquisa lá em casa, eu tenho enciclopédia. O quê? Tem enciclopédia? Sim. Então, assim, era um mundo totalmente analógico, né? Mas que tinha o seu enriquecimento. Mas essa profissão não existe mais. E muitas outras vão deixar de surgir, de ter. E aí eu já chamo a atenção para o que a gente tem aqui, uma coisa que eu vou chamar a atenção. Vou passar aqui um slide, é só para mostrar que 6 em cada 10 empregos no Brasil, certo? Um artigo de 2024. 6 em cada 10 empregos no Brasil devem desaparecer nos próximos 20 anos. Olha o que é que eu estou dizendo, certo? Mas isso é um privilégio nosso, 58% da mudança, ou vai desaparecer ou reduzir drasticamente. Tá? Mas Uruguai, Argentina, Irlanda, Reino Unido, Suécia, Paraguai, não tem país que esteja em local seguro. Tá? Então a inteligência artificial ela vai mudar o cenário. Isso sim provoca as escolas a pensarem assim, quais promessas eu tenho feito? O que eu posso cumprir dessas promessas? Os cursos que hoje existem, eles sobrevivem por 20 anos, 30 anos? É preciso pensar, porque profissões como designer gráfico, né, assim, o próprio telemarketing, meu Deus, se você tem algum amigo que está no telemarketing, corra e diga para ele, vai fazer um curso técnico, vai fazer alguma coisa, se você não vai ter esse emprego pelos próximos 3 anos, estourando 5, com talvez uma coisa vintage, uma empresa, eu boto seres humanos aqui para atender uma coisa assim, especial, mas vai ser chatbot de ponta a ponta, né? Então a gente ainda tem serviço de telefone? Tem, porque temos muitos pessoas de gerações variadas, né? A gente tem aí Baby Boomer, Y, X, Z, temos os Alpha e agora nesse ano nascendo os Beta, né? Mas assim, logo o letramento digital, a proficiência no uso das tecnologias vai fazer com que a assistência humana em muitos serviços seja substituído porque as pessoas já vão ter a fluência com a tecnologia. Apesar de que o nosso letramento digital ainda é muito fraco, tá certo? Assim, a gente não tem as competências para criação, concatenação, entendimento, utilização, né, dos recursos digitais para resolver os nossos problemas. Às vezes a gente acha que sabe. É como a gente, às vezes, com relação à tecnologia, a gente é alfabetizado, mas não é letrado. É uma diferença muito grande, uma pessoa que teve um letramento acadêmico, foi para a universidade, e uma pessoa que sabe ler e escrever. Saber operar um aplicativo é como saber ler e escrever, certo? É juntar as palavras, pronunciar as palavras, enfim. Não quer dizer que esteja havendo um entendimento dos riscos, possibilidades, oportunidades, benefícios, ameaças. Não, tá certo? Você está ali porque todo mundo está utilizando a ferramenta. Mas não quer dizer quantos % você usa do seu celular. Você sabe, por exemplo, uma besteira, meu Deus do céu, uma bobagem que eu vou falar agora. Você vai botar o celular para um técnico avaliar. Você sabe como acionar os serviços de proteção do celular que nem o técnico consiga, digamos assim, roubar seus dados? Ou você entrega seu celular livremente?
Ah, e se ele tiver com a tela quebrada? Ah, e como é que eu vou fazer? Sim, você pode concatenar, espelhar no computador, acionar o serviço de proteção antes de entregar. Então, eu estou falando de uma cibersegurança básica, elementar, tá certo? Mas eu sempre digo, hoje, o cidadão só não tem direito a uma coisa, ser ingênuo. Porque se você for ingênuo, hoje mesmo você será enganado. Hoje mesmo. E o professor ele não tem direito a uma outra coisa, além de dar do não direito do cidadão à ingenuidade, tá certo? Ele também, o professor, não tem direito de desistir, tá? Porque desistir é simplesmente você não cumprir o seu senso de propósito ético maior, que é ajudar as pessoas a se tornarem versões melhores delas mesmas. Sei que é um chavão, sei que é, né, repetitivo, mas isso é a educação, ajudar o ser humano a ser o que ele pode ser de melhor. Simples assim, tá certo? Então, nós professores não podemos desistir. E aí a gente sabe que, voltando só uma coisinha aqui, que assim, essa questão da empregabilidade, o que são os empregos mais ameaçados, tá? Segundo as pesquisas? São aqueles que têm as tarefas muito bem definidas, muito especificáveis, que não requerem subjetividade, né? Que são repetitivos. Sei lá, despachante aduaneiro, vendedor por telefone, operador, fabricação de equipamento fotográfico, agente seguro, profissionais de nível médio de direito afins, operador de entrada de dados, condutores de automóveis, acredita? Sim, o motorista vai sumir. Não vai ser uma coisa rápida em todos os países, mas países modelos, Coreia do Sul já tem, né, cidades que são só táxi, o táxi lá é totalmente automatizado. Balconista, vendedor de loja, não devem sumir totalmente, mas vão reduzir drasticamente, tá certo? E as profissões que são menos ameaçadas, dietista, nutricionista, gerente de hotéis, especialistas de métodos pedagógicos, médicos especialistas, fonoaudiólogo, psicólogo, dirigente de serviços educacionais, tudo que existe, isso aqui é uma pesquisa, tá? Tem outros elementos aí, mas tudo que existe, muita interação e subjetividade, saber lidar com pessoas, situações onde as emoções predominam, isso a IA vai ter dificuldade de tomar o espaço. Mas a gente está vivendo aqui a primeira geração, tá, pessoal? Não é que a IA surgiu agora, ela vem desde a década de 60, só que com os ultraprocessadores, né, ela ganhou uma escala muito maior. E eu nem estou falando da computação quântica, que deve surgir, tá, em 2029 e 2030. Gente, quando surgir a computação quântica, é praticamente uma reinvenção da computação. Tá? Em termos de velocidade de processamento, é outra coisa. Olha, só para você ter uma ideia, o computador quântico, né, que o inicial, o primeiro modelo foi criado pela Google, que é o Willow, ele faz em 5 minutos, um cálculo astronômico gigantesco que um computador, né, de alta performance, tá certo? Um notebook de alta performance faria em 10 septilhões de anos. Vocês entenderam? 10 septilhões de anos é muito mais do que o tempo do universo, que o universo é em bilhões de anos, é 14 bilhões de anos, mais ou menos. E, ó, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão. Então, estou dizendo que é uma eternidade que um computador comum ficaria trabalhando, ele daria pau, ele quebraria antes, muito antes disso, né? E o computador quântico já fez. Então, esse computador vai surgir. Com ele, quando ele chegar, a inteligência artificial vai ganhar um desenvolvimento exponencial incomensurável, tá certo? Então, a gente tem aí um cenário muito diferente. E aí eu digo assim, a gente volta ainda mais para trás. Uma pesquisa que perguntou sobre para os adolescentes, tá certo, pessoal? Jovens de 14 a 17 anos, se eu não me engano. A pergunta é, o que você quer ser quando crescer? 47% dos meninos e 53% das meninas disseram profissões do século XIX, tá certo? E 20, comecinho do século XXI. Quer dizer, o que você quer ser quando crescer, menino? Médico, engenheiro, enfermeiro. Não tem nada de errado com essas profissões, são belíssimas, importantes demais. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que os nossos jovens não sabem ainda que existem novas profissões surgindo, mesmo porque a universidade nem criou esses novos cursos. Inteligência artificial surgiu agora, ano passado, agora em Fortaleza, tá certo? E a IFCE vai lançar no próximo ano, no Campus Maranguape, vai lançar o nosso superior em inteligência artificial, vamos lançar também, tá certo? Mas tem outros cursos como sustentabilidade, tá? Ou de engenheiro de fintech, de big data,
tá certo? Então, a gente precisa entender que tem novas profissões surgindo. Essa menina dos olhos, tá? Essa superior, e também vamos botar numa especialização em IA, tá certo? Duas coisas. Uma especialização em IA voltada a professores, tá? E um superior mesmo de inteligência artificial geral, tá certo? E aí a gente vê, assim, o que é que mais influencia na questão o que é que está menos ameaçado na empregabilidade? Tudo que envolver mais criatividade e atividades motoras finas em ambientes pouco estruturados. O que é um ambiente pouco estruturado? É uma casa, que não é como uma indústria que está tudo marcado, né? A pessoa vai, se move, é diferente. Cada casa é diferente. Apesar de que esses robôs aí que estão sendo feitos, eles têm mobilidade, né? Eles são feitos para fazer faxina, tá certo? Eles aprendem na casa, escaneiam, com o passar de alguns dias, eles já estão começando a entender a casa e poder... É uma coisa assustadora, né? E fazer a limpeza. Então, assim, e aí foi passando, e aqui eu não vou ficar... Agora, o que a gente vê as profissões do futuro, tá? Segundo um relatório do Future of Job Report, certo? Então, o que é que acontece? Especialista de IA e aprendizagem de máquina, especialista em sustentabilidade, analista de inteligência de negócio, só estou citando, tá? Os empregos, assim, analista de segurança da informação, também temos como meta, pessoal, criar aqui um curso superior em cibersegurança ou analista ou segurança da informação. Porque isso é uma questão de segurança nacional, tá? Engenheiro de fintech, analista e cientista de dados, né? Um engenheiro robótico, especialista em Big Data, um operador de equipamentos agrícolas, porque hoje os drones, pessoal, eles estão muito inteligentes, né? Eles voam, eles com câmera, né, de alta precisão e inteligência artificial, eles podem tirar fotos, aí vê, olha, essa folha aqui está diferente. Aqui, com o padrão da folha, é uma praga X, Y, Z. Começa já, aí pode-se até estimar a taxa de progressão da praga naquela plantação, o que orienta a contenção, tá certo? Então, pode-se fazer esse zoneamento. Então, hoje, a própria agropecuária, ela é de precisão. Então, a gente também tem que melhorar o nosso grupo para agropecuária, né, 5.0 ou agropecuária de precisão. Especialista em transformação digital, é outra profissão do futuro. O cara que chega e pega uma empresa, né, analógica e leva ela para o mundo digital. Vamos dar um exemplo. Que você, sei lá, vai usar softwares que já existem, tá certo? Vai pegar uma LLM, vai sincronizar com o WhatsApp da vida e vai criar um chatbot para vender, sei lá, os produtos da sua lojinha. Então, a sua loja, sei lá, você está com ela no WhatsApp, tá? Ela pode estar com todo o seu estoque, tudo ali, dentro de uma inteligência artificial. A pessoa vai entrar no Zap, vai fazer a compra ali pelo Zap, diretamente, tá certo? E vai, quando faz a compra, faz a baixa do produto e aí já poder fazer um disparo para levar se você que é o dono da loja, né? Levar para os correios e fazer a entrega. Então, o WhatsApp, assim como tem na PagMenos, né? Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa, não, só que eu lembrei aqui agora. Você compra as coisas pelo próprio WhatsApp. Mas isso daí é uma transformação digital, tá certo? É um processo de pegar as tecnologias que já existem e colocar elas dentro de um pronto uso, tá? Para uma empresa. E eu falei só nesse ponto aqui da compra, tá certo? Mas você poderia ter organização do fluxo de caixa, teria diversas outras aplicações. Então, é uma profissão do futuro e de grande demanda, porque as pessoas ainda estão... não fazem empreendedorismo digital. Ó, esse vídeo é uma coisa que a gente fez aqui, certo? No IFCE, uma equipe lá do Campus Fortaleza, tá certo? E aqui a gente teve um curso usando óculos de realidade virtual, tá certo? O MetaQuest, na época o MetaQuest 2, para você aprender a instalar uma antena 5G. Então, você está com o óculos no rosto, você está com o joystick virtualmente sentado aqui na cadeira e apertando, aí quando você aperta o botãozinho, abre e fecha a mão. Esse pincelzinho aí é o que na época deu para a gente fazer como sendo cabeamento lógico, tá certo? Para você saber o que tem que ligar aonde dentro da antena 5G para fazer a instalação. Em outras palavras, eu estou dizendo que você pode começar a aprender a fazer uma instalação elétrica ou uma instalação de antena 5G de casa, usando óculos VR. Então, assim, esses óculos que hoje custam
4, 5 mil. Hoje já tem o MetaQuest 3. Se você for botar aí, você vai ver. Então aqui está tudo flutuando, né, artificial, mas assim, o que é o objetivo dessa atividade? Dessa atividade que foi no ambiente virtual, que poderia ter começado no Moodle, e aí depois você instala esse aplicativo nosso e você vai andar nessa sala que foi escaneada. Essa sala, usando uma câmera LiDAR, na verdade, que não é uma câmera, é um scanner, tá certo? Porque ela fica jogando raio laser, e você pode se mover, pode ver o que é que está embaixo da mesa. É igual um laboratório, é igual um Louvre da vida. A gente fez isso também, a gente escaneou o nosso memorial do IFC. Hoje você conhece todo de casa, com o celular caminhando, tá certo? E aqui é a fase do desenvolvimento, tá? Desse curso, que ele já sofreu implementações, não foi lançado por causa que tem a questão de outros obstáculos, aqui eu, Moacir, né, um grande companheiro, e aí você tem um curso imersivo, totalmente imersivo, que você coloca a pessoa para aprender em primeira mão. E a vantagem, né? Eu posso ensinar ali a instalação elétrica, o cara pode tentar 1000 vezes, não vai morrer, tá certo? Depois a gente quer que o avatarzinho que vocês viram apareça e diga assim, parabéns, você acertou. Aí o cara errou, né? Com vontade, você morreu eletrocutado, tente outra vez. Então tem essa coisa, principalmente que a gente pode colocar esses avatares interagindo diretamente com a pessoa, tá certo? E dando instruções como se fosse um assistente pessoal de interação, um assistente de IA que me ensina e que me conduz num mundo de aprendizagem, no ecossistema. Então, o que a gente está vendo é um admirável mundo novo, que muitas coisas lindas, maravilhosas vão acontecer, mas coisas também arriscadas, porque a gente pode ter de todo tipo de pessoa em todos os tipos de lugares, né? Assim como hoje a gente teve aqui no curso. Então, assim, a tecnologia ela está a serviço do ser humano, mas a gente precisa estar preparado cognitivo e emocionalmente para poder lidar com isso, né, pessoal? E o papel do professor é muito importante. E aí a gente tem o futuro da educação com a inteligência artificial. São várias frentes, tá, pessoal? Você pode ter a tutoria inteligente, a personalização, tá? Para poder entender, mapear o comportamento do seu usuário, tá certo? As trilhas de aprendizagem melhores para ele. Você pode criar trilhas específicas com base nas necessidades educacionais específicas da pessoa. Dislexia, dislalia, TDAH, autismo, suporte 1, 2, enfim. As altas habilidades, superdotação com geração de questões mais aprofundadas, mais desafiadoras, tá certo? Então a gente vai perceber que, assim como o mundo é da personalização, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas você personaliza o seu celular, deixa ele do jeitinho que você quer e tal. Isso é uma tendência para tudo. Então, quanto mais estanque, mais confraria de padrões, mais fast school, modelo de formação aligeirada, padronizado, engessado, mais afastamento do aluno, né, do processo de aprendizagem. E, aliás, você sabe que as novas gerações têm uma resistência maior pelo ensino sistematizado. Eles têm uma visão, né, digamos assim, sociedade do miojo, que é tudo em 3 minutos, rápido, né? Que é uma pressa, que é tudo de pronto uso, para saber aplicar. E não é bem assim, porque a velocidade do pensamento não é a velocidade do capital, né? O pensamento ele precisa de mais maturação. Você também tem que discutir a questão da dimensão ética. E aí você vai ter aí alguns conflitos, tá certo? Dos tempos e movimentos da nossa audiência com os professores, que sabem que precisa de mais tempo para você maturar, entender, refletir, meditar, mas o adolescente, né, as novas gerações, elas têm essa pressa. Aliás, sempre foi da natureza dos adolescentes, mas pela facilidade de resposta, hoje, né, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, mas real. Quando eu estava fazendo minha primeira faculdade, né, de biologia, né, eu também fiz mecatrônica, mas abandonei no meio do caminho. Faltando 1 ano, na verdade, devia ter terminado em engenharia mecânica, mas enfim. Fiz a biologia, eu tinha que, para eu poder pesquisar pelo Leininger, um livro de bioquímica, da época e de hoje também, né, eu tinha que pegar ônibus, ir lá, xerocar, tá certo? E trazer para casa, e não podia xerocar o livro todo, só 10% do livro, então eu tinha que fazer 10 viagens, pelo menos, para poder ter a obra toda, né, porque eram só 2 livros cativos. Hoje, se eu boto na internet, é uma avalanche de coisa, né, e eu estou falando web search, se eu boto no chat GPT já vem pronto,
o conteúdo, então a questão do plágio, a desonestidade acadêmica, né, essa celeridade, porque a gente tem que entender que o ser humano é corruptível. A natureza do ser humano é se corromper. Me perdoe quem não concorda, mas assim, eu tenho essa convicção, não sou muito Rousseau nesse sentido, não, estou mais para Thomas Hobbes mesmo. Porque a gente sabe que a natureza do ser humano, se tiver essa facilidade, principalmente quando ele ainda não tem desenvolvido seu juízo e competência moral a contento. Quando sua capacidade de discernir do certo e errado varia conforme a conveniência. Quando o espectro da moral é cinzento. Né? Quando ele não responde corretamente, eu quero, posso e devo. Porque tem coisas que eu quero, mas não posso. Posso, mas não devo. Devo, mas não quero. Quando eu quero, posso e devo estar desalinhado, muitas coisas ruins podem acontecer. Então, assim, a gente consegue, então, criar uma experiência de aprendizagem melhor com a inteligência artificial. A geração de conteúdos e avaliações. Aqui tem muita coisa, pessoal, assim, ó. Eu posso passar para vocês depois a título de compartilhamento, tá certo? São várias aulas, tá certo? De um curso de 100 horas, em 10 semanas, em que eu vou falando de muitos aspectos, seja do começo, os tipos de IA, blá, 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 tá certo? Falando do histórico, desde sobre ética e segurança digital, mas também tem aqui um método ADE de construção de aulas, né? O Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate. Posso passar isso depois, porque isso aqui posso mostrar aqui tanta coisa, tá? Assim, que hoje não tem tempo, mas vocês têm uma especialização aí, né? Pela frente. Mas se vocês tiverem essa curiosidade, eu não tenho problema em compartilhar, tá certo? E aí a gente, método ADE de novo, produção de conteúdos, criação de videoaulas, criação de recursos visuais, né? De texto usando Nano Banana. E esse curso é uma coisa curiosa, tá? Não estou querendo fazer propaganda do curso, não, mas só relatando, porque quando eu fiz a programação desse curso, pessoal, eu tive que mudar várias vezes, porque no meio do curso surgiu, tá? O Grok Imagine, quer dizer, o Grok de fazer vídeos, tá certo? Inclusive é um Grok muito atacado, porque ele é muito antiético em muitas coisas, tá? Ele aceita imagem de criança para animar. Ele aceita sensualização. É o mesmo Grok que eu fiz a crítica do Personas, né? Lá do Elon Musk. Tá? Porque ele permite prompts que não poderiam. Então, inclusive, até teve uma discussão aí grande agora. Pegava a foto de uma pessoa e bota ela, aí muda a roupa, deixa a pessoa sem roupa. Quer dizer, uma coisa terrível, né? Que uma IA não deveria permitir. Já o Gemini não permite isso na função de vídeo dele, que é o View 3.1, dentro do estúdio do Flow. Né? Nem os outros, nem o Leonardo AI não faz, nem o Sora do ChatGPT faz isso. Então, e tem que existir proteções, tá certo? Eu sou totalmente a favor dos mecanismos reguladores, tá? Das grandes big techs, porque a gente não pode deixar ao sabor dos sentidos, porque muita coisa errada. O cyberbullying pode ser feito, né? O adolescente ainda está aprendendo, ainda vendo o que é certo e errado. Uma criança, se uma criança chega lá no Grok Persona, tá? Que foi lançado a visão sexy, ele vai ter um diálogo que não era apropriado para uma criança de 10, 12 anos, mas está disponível. Entende? Está disponível, porque em muitos sites hoje no Brasil é só sim, sou maior que 18 anos e você entra. É só isso. E quando se é jovem, adolescente, você não tem filtro, você dá o sim. Né? E aí aquilo prejudica o seu desenvolvimento socioemocional, moral, enfim. São muitos desafios. Então a gente tem que entender que a educação hoje nunca foi tão difícil ser educador quanto é hoje, né? Nesse sentido de entender um mundo dinâmico em que moderno é tudo que envelhece rápido, como diria Zizek. Né? Moderno é tudo que envelhece rápido. A coisa mais moderna hoje é aquela que rapidamente vai ser substituída tão logo. Então, nesse curso, por exemplo, surgiram Grok Magic, Grok Persona, o View 3.1, tinham 3, aí depois botou 3.1 com elementos de vídeo, que hoje eu pego assim, a foto de por exemplo, uma mulher, uma foto de uma bolsa, uma foto de uma loja. Aí eu boto essas 3 imagens. Aí eu faça com que essa mulher entre nessa loja e compre essa bolsa. Certo? E aí você vai criando um cenário. Surgiu também o Nano Banana do Gemini e o Nano Banana Pro. Surgiu o Gemini 3.
E o Gemini 3, hoje, por exemplo, pessoal, estou dando só um brainstorm de várias coisas, né, que surgiram durante o curso, que tive que fazer alterações várias vezes, porque em 10 semanas muita coisa aconteceu no mundo da IA, tá certo? Softwares para geração de música, para edição de texto, de imagem, o Mixboard, né? Surgiu o Learn About, o Learn Your Way, né, que faz cursos diretos. O Notebook LM sofreu expansão, né, durante o curso, melhoras, aprimoramentos. Então, a gente vai percebendo que, na verdade, esse estudo é um estudo de formação continuada. E se você quer realmente aprender, você tem que ser um cara, um homem ou uma mulher que seja um self-made man, um self-made woman, um cara que se faz por si só, uma mulher que se faz por si só, no sentido de buscar os conhecimentos. Muita coisa, gente, que eu aprendo, eu, claro, estou pesquisando na internet, mas eu vejo vídeo, tem canais do YouTube que eu vejo vários, né, youtubers que, claro, que eles, olha, ele me mostra, opa, eu não sabia disso, aí eu vou lá e olho, esse aplicativo é bom. E eu vou vendo algumas pessoas, né, especiais que eu acho que tem conteúdo, e isso me ajuda, porque a gente vê que a educação não é mais só formal na escola, mas você também tem a educação informal e a não formal, tá certo? Que são por outros mecanismos. Então, assim, esse estudo pela internet, eu digo assim, o YouTube é uma grande bobagem ou então uma grande faculdade. Sabendo, porque eu posso fazer lá um curso da Unesp de cálculo, ver vários e aprender muita coisa. Posso pegar vários pulos do gato, né? Assim, coisas que surgem e vou implementando. Surgiram as ferramentas de gêmeo digital no curso, tá certo? E aí é tanta coisa. Então, o que eu quero dizer é, se você quer aprender sobre inteligência artificial, não é uma tarefa, não é uma ação pontual, é uma ação diária, tá certo? Porque isso se modifica radicalmente. Então, não existe uma formação de corte. Assim como essa especialização estará velha na sua terceira edição. Nessa segunda edição ela sofre atualização, mas na terceira já não é mais a mesma. Então, a gente tem geração de conteúdos para avaliação hoje pela IA, tá certo? A gente pode gerar questões e você revisar. Você pode usar o Notebook LM para fazer tanta coisa, né? Do tipo, sobe ali os textos, ele gera o podcast. Quem não conhece o Notebook LM, por favor, corra e conheça. Ele é uma ferramenta gratuita, tá certo? Então, assim, aqui eu tenho os meus notebooks LM, vou pegar aqui um qualquer, que eu já fiz aqui, normalmente é para mostrar às pessoas. Eu pego aqui esse, eu boto as fontes, pode ser um upload de um arquivo normal, até 50 arquivos, do Google Workspace, um link do YouTube, um texto que eu colo, e ele vai criando essa biblioteca, e aqui, a partir daqui, eu posso pedir para ele gerar um resumo sobre esse conteúdo, um resumo em vídeo, vai gerar um vídeo, vai criar um mapa mental, vai criar um relatório, e aí ele quer que tipo de relatório, guia de estudo, eu posso ainda fazer as edições, porque hoje não dá tempo para isso, né? Vou botar só um relatório de estudo normal, cartões didáticos, um teste, um infográfico, uma apresentação de slides, tá? E outros softwares também fazem a apresentação, então ele está gerando tudo isso aqui agora, ó. Material de estudo, por isso que ele é um instrumento, quem estuda pelo Notebook LM se prepara melhor para os concursos, e ele vai me gerar isso tudo aqui. Outra coisa que eu posso também ter, gente, se eu pego um vídeo, jogo aqui o vídeo no Notebook, ele transcreve, eu digo assim, tem aqui um vídeo de 3 horas, em que momento é falado sobre sustentabilidade espacial? Aí ele vai dizer, no minuto 13h34, no 19h32, aí ele vai me dizendo todos os momentos que aquele aparece. Então, extrai apenas os momentos desse vídeo que trata sobre esse assunto e faça um compilado e tal. Isso o Notebook LM faz. Eu poderia pegar hoje no Gemini 3, se eu pego um vídeo do YouTube e jogo lá, gente, se for um jogo de futebol, eu posso dizer o seguinte, acompanhe, ele faz vídeos até de 1 hora, acompanhe durante 1 hora o jogador 4 e conte a quantidade de passes errados que ele fez. Então, hoje o Gemini não apenas vê o texto, ele vê o vídeo. Ou então, vamos dar um exemplo aqui, para quem quer fazer concurso público. Eu posso dar uma aula, filmar dando uma aula, depois eu subo esse vídeo para lá e peço para que ele me dê sugestões com base nos parâmetros de análise do concurso, como é que eu posso melhorar minha aula. E ele vai dizer, eu toco piano, né, me meto a tocar aqui. Aí eu toquei uma sonata ao luar, do Beethoven, tá? E pedi para ele fazer uma análise.
E ele foi lá descatitando, olha, em 1 minuto e 34, o dedo número 1 pesou mais que o dedo número 5, você errou a tercina, não sei o que, tal. E começou a me mostrar coisas que eu não tinha percebido da minha expressão, da minha execução daquela sonata famosíssima, né? A sonata número 2, opus 27, lá do Beethoven. E aí, o que é que acontece? Impressionante. Impressionante. E aqui, por exemplo, aqui ele fez aqui aqui ele ainda está gerando um infográfico que ele fez sobre esse assunto. Bonitinho, né? Eu achei bonito. Sobre esse assunto aqui. Aí depois, Sociologia Quiz, ele fez aqui um quiz, certo? Para fazer, para estudar e tudo. Isso aqui é de pronto uso, né? Um mapa mental, que nem é bem um mapa mental aqui, é um fluxograma, ele bota o mapa mental só porque é mais famoso, mas não acho que seja, tá certo? Porque o mapa mental, da teoria do Tony Buzan, do Nova, que é bem diferente a construção. Um guia de estudo, tá certo? Aqui, só que eu não botei que era para ser em português, ele botou em inglês, ele tem que botar isso. Uma apresentação, vídeo, áudio, podcast, ele ainda está gerando, em cima dessa minha fonte, Sociologia na Neve, avaliação de habilidades e tal. Então, o que eu quero dizer, que o nosso tempo já está avançando, eu posso gerar conteúdos, eu posso criar avatares virtuais, com Synthesia, Soul Machines, o Google DeepMind, o Haidin, que não está aqui, e vários outros. Tá certo? O próprio Canva, que eu estou usando aqui como modelo de apresentação, ele tem, se você é professor, você tem a conta gratuita, tá, pessoal? Não se esqueça, pode ser que você esteja usando a conta que é aquela que todo mundo usa, mas o professor ele tem direito a usar a conta Pro, certo? Com seu e-mail institucional, certo? Eu acho que também para escola particular, mas tem que ver aqui, depois vocês busquem, tá bom? Você pode fazer isso. E aqui ele também tem as ferramentas, os apps de inteligência artificial, os avatares, o Canva tem, só que, é claro, tem coisas pagas dentro do Canva, mesmo na minha conta Pro, porque tem várias pessoas que vão vender seus produtos aqui, mas a quantidade de coisa gratuita de edição de imagem, de vídeo, é muito massa. Então a gente tem que dominar isso, tem que utilizar isso. É uma vantagem também competitiva muito grande, né, como docente. Então a educação, a tradução é automática, a acessibilidade, isso aí é uma coisa básica. A IA como assistente pedagógico, olha, se você chegar aqui no Gemini, e se você chegar aqui nele, mas você tem que estar aqui na conta Pro, tá? Se você tiver aqui na conta Pro paga, você consegue criar assistentes de IA, criando as gemas. Assim como no ChatGPT, você também cria seus assistentes de IA. O que é um assistente de IA? Ele é uma IA que vai responder perguntas, vai dialogar com você em cima de um conteúdo próprio. Então, sei lá, você não tem tempo para explicar como monta, né, o prompt dele, mas imagine que você quer criar, que a gente está fazendo agora para a IFCE, um PEI, um Plano Educacional Individualizado para a Educação Inclusiva. Aí aqui o cara vai botar, eu tenho um aluno autista suporte 1. Aí diz assim, aí eu treino a IA para dizer, olá, professor, ok, parabéns e tal, vou lhe ajudar agora. Você tem algum relatório técnico, um laudo desse aluno? Aí se o professor tivesse, né, a coordenação telada, aí ele sobe para cá. Aí, ok, ele pegou as características, barreiras, dificuldades, potenciais, o aluno e tal. Qual é a sua matéria? Qual é o seu conteúdo? Aí ele vai respondendo várias questões e depois ajuda o professor eu sou professor de física, eu tenho que ensinar lançamento horizontal oblíquo, como é que eu faço isso? Ele vai me dar sugestões de atividades com base naquele perfil daquele aluno. Então, eu posso criar um assistente mesmo, né? Alguém uma IA que vai dialogando, que vai perguntando e vai respondendo e vai te dando sugestões, e no final gera-se um documento para eu imprimir, tá certo? Que é o meu PEI, o meu Plano Educacional Individualizado. Porque nós, professores, recebemos alunos com necessidades educacionais específicas e nós não tivemos preparo na faculdade para isso. Certo? E a IA pode me ajudar muito nesse aspecto. Então, a gente já fez vários PEIs, enfim. IA como assistente pedagógico, na análise preditiva e intervenção proativa, né? A gente pode usar a IA para analisar dados, tá certo? E gerar entendimento melhor, até dashboards. Uma ferramenta, todas essas LLMs podem ser usadas para isso, Notebook LM, né? Enfim, ChatGPT, Gemini e tal. Mas tem até algumas que geram gráficos interativos, como Manus AI. Tá certo? Só que o Humanos ele é freemium, né? Ele me dá um número de créditos por dia. Mas logo, gente,
a gente vai ter outras IAs que vão fazer esses dados abertos sem pagar. Assistentes virtuais e chatbots educacionais, a gente pode fazer isso tranquilamente, para ajudar os pais, os professores, os próprios alunos nas atividades, enfim, mas sem dar resposta. Análise de dados educacionais e melhoria contínua, tá certo? Esse Learning Analytics é fundamental para a aprendizagem dos nossos alunos, a fazer com que eles entendam mais e melhor com base nos dados curados, qualificados, interpretados e apresentados por dashboards gráficos bonitos, né, interativos e bem feitos. Desenvolvimento de competências para o futuro, tá certo? Então, assim, isso é muito importante. Eu vejo aqui, eu vou dar só uma dica essa final aqui para terminar. Vocês viram que eu faço vários gráficos, assim, infográficos, não sei se vocês acham bonito, eu acho, tá certo? Igor, tu faz esse desenho aqui, claro que isso aqui foi feito por uma IA, tá certo? Uma IA que a gente, ó, esse desenhozinho e tal, não sei o quê, ó, esse aqui, ó, uma gamificação, processo, eu peguei um conteúdo, um texto, ele criou, eu peguei um gráfico, vou dar um exemplo, eu pego aqui o Napkin AI, para ele me fazer infográficos, com base no meu conteúdo. Então, vamos pegar aqui algum dado, vou pegar assim, vou botar, ó, tô fazendo ao vivo, tá? Dados sobre educação, não, boto sobre matrículas, educação especial. Certo? Vamos ver, eu peguei aqui, vamos ver principais indicadores, pegando aqui uma coisa bem aleatória, tá? Então, os dados, tal. Eu peguei aqui esse dado aqui, peguei esses dados, tá certo? Peguei esses dados e vou aqui no Napkin AI. E o Napkin, novo guardanapo, né? Aí eu vou jogar esses dados aqui, ó. Eu peguei. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho dado muito assim nem é tão bom, mas ele peguei aqui várias informações, estou fazendo aleatório e vou clicar aqui para ele gerar vários infográficos. Mas estou dizendo assim que para nós professores, eu pego um texto, para até eu montar um gráfico, montar uma apresentação, um negócio assim, demora. Né? Eu vou passar quantas horas para encontrar uma figura de uma mulher, digamos que eu tenha essa ideia, quero fazer uma mulher escalando, como se fosse o desafio de não sei o quê. Demora, gente, fazer isso. Mas aqui eu posso pegar aqui, ó, ele vai transformar todo aquele texto sobre inclusão e matrículas e tudo, as dificuldades, ele está transformando isso. Ele fez aqui até o espinho de peixe. Quem conhece o diagrama de Chikawa. Então ele está fazendo aqui, ó, várias informações, várias apresentações possíveis sobre aquele textão que eu peguei bem aleatório, bem rápido aqui. Aquilo que mais te agradar, que ficar mais bem apresentável, você vai, pega e vai, escolhe. Supondo, vou pegar aqui um aqui só para a gente finalizar. Tá certo? Sei lá. Tá aqui, ó. Pego aqui um... Isso aqui é do método até SWOT. Engraçado, ele pegou até o SWOT. Ele entende o texto, o que é melhor, e vai colocar. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Pegar esse aqui. Então, peguei esse, ele me mostra várias apresentações, em que cores, de layout e tal. Digamos que eu vou pegar essa daqui. Quando eu escolhi essa, ainda posso depois alterar cores, mas eu vou só baixar, tá? Só baixar. Aí você quer baixar com PNG, com SVG, com PDF, com PowerPoint. Eu quero baixar com PowerPoint, com um slide, para eu levar lá para o PowerPoint e poder editar. E aí, feito. Então aqui, digamos assim, para aqui meu slide, eu exportei, e eu estou aqui com uma apresentação, com um infográfico que eu gerei, tá certo? Ele me dá uma quantidade de créditos diários, eu já resolvi, porque eu faço tanta produção de material que eu resolvi logo pagar. Mas está aqui aquele meu gráfico lá, aqui eu posso editar ele, porque eu baixei para o PowerPoint para ser editável, tá certo? Tudo aqui é mexível, tá certo? Ó, tá certo, tá editável e tal. E é bacana demais. Então, para nós, os professores, todo dia a gente está fazendo aula, todo dia eu preciso de gráfico e tal, fica morrendo. Eu quero pegar esse textão, então, para minha dissertação, para meu mestrado, doutorado, para minha especialização, e a IA vai me ajudar. Isso, eu sempre digo, não peça para a IA fazer o que você não sabe. Peça para a IA fazer o que você sabe, mas tem pouco tempo. Ou para ela incrementar algo na sua forma de apresentar. Porque o imagético, a aparência, né, a visão também é importante. Então, a gente vai ter a educação do século XXI, né, tem todo esse recurso.
E a gente também tem que se preocupar, né, com o desenvolvimento, usar as tecnologias para o desenvolvimento de competências para o futuro. As habilidades socioemocionais, porque a gente não pode criar pessoas ocas, esvaziadas de sentido, de propósito ético, né, de metas maiores que si mesmas. Né? A gente tem uma sociedade que está muito fraturada, com muitas compulsões mesmo, né? A gente tem, assim, uma geração com muitas fraturas emocionais, e a gente precisa ajudar as pessoas, não só na questão do pensamento computacional, nas habilidades digitais, na alfabetização ou letramento digital, mas também nas habilidades socioemocionais e morais, tá bom? Então, assim, a gente sabe que o futuro da educação tem seus riscos, tá? Dependência e redução do pensamento crítico, como a gente vê a redução do QI, a desumanização do processo educacional, a perda de habilidades cognitivas fundamentais, novamente questão do QI, a privacidade e segurança de dados, a desigualdade de acesso à informação, à tecnologia, quer dizer, a exclusão digital acontece também, os riscos de informação imprecisa ou tendenciosa. A gente sabe que a nossa capacidade de resolver problemas dando para a IA pode diminuir se a gente não fizer se a gente não for o piloto. A IA tem que ser o copiloto e eu sou o piloto. Isso é tão interessante que a própria Microsoft, como é o nome da IA deles, Copilot, porque eles querem dizer assim, olha, aqui é o copiloto, você é o piloto, a gente está só te ajudando, tá certo? Então a gente tem aí até a questão do isolamento social, a gente tem uma sociedade de mais pessoas solitárias, as habilidades emocionais, sociais estão prejudicadas, e aí os desafios são muitos, tá certo? Mas eu já vou ficar aqui e agradeço a atenção, tá certo? Finalizando a nossa conversa de hoje, tá? Desejando aí que vocês tenham um curso muito bacana, tá certo? O Jorge Henrique aí levantou a mão, se quiser falar alguma coisa, Jorge, pode falar. Bom dia, professor. Primeiramente, agradecer, né, pela palestra. Como você mostrou a ferramenta aí, fazer os infográficos, surge, né, com as IA, sempre aquela questão, como eu irei citar? Por exemplo, você falou na dissertação, TCC, né? Então, eu queria saber como é que eu irei citar num trabalho, né, de cunho científico. Gente, você pode até fazer a citação, sim. Existem já alguns exemplos de dizer que foi tirado da LLM. Mas eu vou te dizer uma coisa, o bom alvitre não recomenda isso, principalmente para os trabalhos acadêmicos. É importante que você cite um artigo científico, por causa da fragilidade. Isso aí é pior do que um APOD, né? De ficar assim, citando o livro que você não leu e outro cara que leu e você tirou dele e não viu a fonte direta. Então, eu não faço isso. Eu não recomendo, até nem permito para os meus orientandos que façam uma citação direta que foi tirado ali de um ChatGPT. Mas já tem alguns trabalhos que fazem isso. Mas isso enfraquece a qualidade técnica, né, e a valência de autoridade moral do pesquisador. Porque, veja, se você está escrevendo, certo, né? Sempre piloto, exatamente, Érica. Você tem que ser o autor principal. Tá certo? Você pode até pegar uma IA para fazer um brainstorming, tá certo? Tocar várias ideias, ter uma visão geral, um overview, mas na hora de pesquisar, vai para o artigo científico, ainda vai ser manual, até pelo seu próprio esforço. Eu não estou dizendo assim que você faz isso, tal, de maneira que não seja o autor. Deus me livre, não estou falando isso. Mas é só para mostrar que a gente não deve enfraquecer a nossa pesquisa, porque isso vai ser crivo de crítica, principalmente das bancas mais convencionais, vão dizer assim, não, isso aqui, você sabe que a IA não tem... E verdade, você tem até algumas IAs que se vendem como mais precisas tecnicamente, como, por exemplo, eu posso até citar o Perplexity AI, porque ele entra nas plataformas, ele entra no Cielo, PubMed, né, e várias outras, Medline, ele entra nessa e ele bota a informação e diz o artigo. Aí sim, você vai no artigo e olha lá e confere tudo. Mas jamais eu não faria isso, de pegar dali e colocar, certo? Eu pegaria, eu uso ela como kickoff, vejo onde é que foi, e aí eu posso até usar o Perplexity AI, que acho que nesse aspecto é até melhor que o Gemini nesse sentido, porque ele entra no Cielo, né, e pega a informação de lá e traz a referência do artigo, e eu posso clicar e já vai me direcionar para o artigo, tá entendendo? Então isso é bacana. E aí eu posso fazer minha pesquisa lá, e aí eu vou para o artigo e olho. Então ela me ajudou nisso, para encontrar, mas não para
eu referenciar ela diretamente. Tá bom? Minha sugestão. Antônia, Natália, pode falar. Bom dia, professor. O senhor está me ouvindo? Estou sim. Professor, é só para elogiar, né, assim, essa manhã muito produtiva. Hoje eu já aprendi muitas coisas aqui e principalmente, assim, eu queria muito agradecer. Para além do conteúdo que o senhor explicou, eu quero lhe parabenizar pela sua didática. É incrível como que o senhor consegue ser didático, né? Ficou muito explícito várias coisas que eu tinha dúvida enquanto professora, né? Enquanto professora da rede básica, eu atuo tanto no estado como no município de Fortaleza. E aí várias dicas, né, que o senhor apresentou hoje, já anotei, mas assim, quero lhe parabenizar pela didática excelente. Eu sou apaixonada por professores, então quando um professor consegue, né, abranger dessa forma, a gente está numa aula aqui onde o senhor apresentou tantos conceitos, então eu quero muito lhe parabenizar e dizer assim, né, acredito que outros alunos seus já disseram, mas dizer que o senhor é excelente professor, que eu estou assim totalmente encantada como sua didática é maravilhosa, professora. Só isso que eu queria colocar. Muito obrigada, tá? Natália, fico bastante lisonjeado, muito grato, porque, assim, o reconhecimento dos pares, né, porque todo mundo é professor, né, a gente está aqui, temos expertises e nossos conhecimentos são qualitativamente diferenciados, mas estamos no mesmo plano de trabalho, de dignidade, de competência. E eu receber o seu reconhecimento, o seu elogio, me deixa recebo com muita ternura, tá bom? Agradeço imensamente. E todos esses slides, tá certo? Que eu botei ali do Educatec A, eu botei ali, eu entrei num grupo agora, eu vou jogar lá, né, nesse grupo, mas também vou jogar para o Aquiles, que pode ser que ele passe lá. Então são 10 semanas, mais a palestra de hoje, tá certo? Como sendo uma fonte para vocês, tá bom? E eu sigo à disposição, tá? Fico muito feliz por tê-los e tê-las, né? O IFCE lhes recebe, lhes acolhe com muito carinho, tá? Esse é o nosso senso de propósito ético e obrigado pelo reconhecimento e também te parabenizo, porque assim como você e todos os aqui presentes, são professores que estão buscando o autoaperfeiçoamento. E isso é uma das coisas mais belas da natureza humana, né? O crescimento. Eu sempre digo, a gente nasce para 3 coisas, né? Isso é a filosofia de vida pessoal, né? Nascemos para sermos felizes, nascemos para ajudar uns aos outros, né? Cuidar uns dos outros, e nascemos para nos autoaperfeiçoarmos. Ninguém nasceu para ser menos. A gente nasceu para ficar cada dia mais inteligente, mais desenvolto, mais capaz. Então a gente nasceu para desenvolver nossas capacidades também, tá? Então, devolvo aqui a fala para o nosso digníssimo Cicerone, o Aquiles. Beijo no coração, tá certo? Sintam-se todos abraçados e sigo à disposição, tá bom, pessoal? Beijão. Professor Igor, muito boa sua aula, sua exposição. Com certeza, nunca é um tiro errado aqui quando a gente chega e coloca, rapaz, precisamos ter aqui, dentro das tecnologias digitais, dentro da inteligência artificial, precisamos procurar uma pessoa, não tem erro. O Igor Paim, ele sempre nos surpreende, conteúdo sempre atualizadíssimo. A gente vê acompanha ele no Instagram dele, ele confecciona todas essas dicas e apresenta no Instagram também. E, enfim, eu só tenho a agradecer, professor Igor, pela oportunidade que o senhor nos concedeu agora dessa aula inaugural da especialização. Com certeza ela nos brinda com uma significativa contribuição aqui para todo mundo sai hoje muito mais antenado e já consciente do que está por vir aí, né, da nossa especialização, o que é que nós temos. E o IFCE é essa casa que se coloca aqui para vocês. Nesse momento, nós estamos fazendo cumprindo o nosso cronograma no intuito de todos esses elementos aqui em relação a acesso ao Moodle, ao AVA, todas essas questões da própria apresentação, nós vamos providenciar, nós vamos ajustar esta
fazer uma edição desta aula inaugural para que a gente faça a tradução em Libras e postar no YouTube. Então, as pessoas que não puderam estar presentes, elas vão poder assistir a essa aula já com a tradução de intérprete em Libras, né? Me desculpar pelas eventuais circunstâncias que estão fora de nosso alcance. Infelizmente, nós tínhamos 88 pessoas, à medida que as pessoas foram caindo, porque foram tentando entrar muita gente, não sei se aparece para todo mundo, mas aquela pessoa tentou entrar várias vezes, pegando o nome de vários de vocês aqui. Acho que ele teve acesso à lista de presença, de matrícula, alguma coisa assim, e ficou colocando o nome de cada um. Eu tive que rejeitar, infelizmente, todas as entradas, porque a gente não sabe nunca quando é um aluno ou quando não é, né? De toda forma, nós tivemos a presença massiva de 88 pessoas aqui, hoje, que se manteve, finalizando agora com 83, então a gente está com um número bom, né? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, agradecer novamente aí ao professor Igor, a parceria com o CREAD, né, o nosso Centro de Referência de Educação à Distância, que é um grande parceiro do Instituto Federal do Campus Maranguape e de todo o IFCE, com certeza. No mais, pessoal, todas as demais informações que vão ser necessárias para o curso em relação ao acesso, calendário acadêmico, início de aulas, todas essas informações vão ser disponibilizadas para vocês através do nosso e-mail. Lembrando também que o nosso e-mail da coordenação também é um espaço para que vocês possam, enfim, tirar as dúvidas que possam vir a aparecer. Eu vou botar aqui o e-mail aqui. Só um minuto. Isso aqui é o e-mail da nossa coordenação, certo? Enviem lá as dúvidas que eu vou começar a responder. Algumas tiveram acumulada porque era muita dúvida em relação ao AVA, né? E ao AVA eu disse que só a partir de fevereiro, né? A gente vai fazer um ajuste para que vocês possam fazer quem não teve a senha, quem não conseguiu acesso, a gente vai tratar isso caso a caso, tá bom? Então, eu me despeço de vocês. Flávio, alguma dúvida em relação? Acho que estou vendo aqui que tem algumas pessoas. Já abri aqui a fila. Flávio, rapidamente, para a gente poder... diga Sim, lá. professor Aquiles. Parabéns ao professor Igor, tá, pela aula, muito bem ministrado, muito didático, como a colega falou. Muito bom, viu, professor Igor? Parabenizar mesmo. Para gente aqui, eu sei que já tem alunos que já são professores, mas para gente que está tentando uma formação e lecionar no futuro, é bom pegar referências assim, tá? Quero perguntar como é que a gente faz para ter um contato com o professor, para trocar algumas ideias sobre a aula e até mesmo pedir algumas orientações com relação a IA para trabalhos, pré-projeto, viu, professor, que é o que eu faço hoje para mestrado, que é o que a gente tenta hoje, e é muito importante isso. A informação é essa. Só como é que a gente faz para ter acesso ao professor externamente para poder tirar dúvidas sobre a aula ou orientações que são necessárias. Seu Instagram, Igor, pelo menos, né? Eu coloquei o Instagram aqui para o pessoal e também entrei num grupo agora do Zap, não foi? Aí eu posso também falar por lá. Com você. Agradecido. Valeu, então. Flávio. Obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui a fila. Como é que tá a fila? Acho que é Guiomar agora. Guiomar. Bom dia, tá conseguindo me ouvir? Ixi, tá muito baixo, Guiomar. Não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu ver se eu consigo. Só um momento. Melhorou? Muito baixo. Diz aí, eu vou tentar botar um volume alto aqui. Tenta fazer a pergunta. Vou tentar ser bem rápida. Parabéns, professor Igor, foi ótimo, maravilhoso. Mas era sobre a grade curricular. Vai ser tudo colocado no AVA, não é isso? Isso, o nosso calendário acadêmico vai ser enviado para vocês por e-mail. No calendário acadêmico vai ter todas as disciplinas, com todas as datas dessas disciplinas, com os professores, certo? Lembrando que começa após o carnaval. Só mais bom? uma dúvida, professor. Pois não. As aulas serão sempre ao vivo e ficarão gravadas, ou elas serão jogadas já gravadas para a gente ter acesso quando tiver tempo? Essas aulas vão ser disponibilizadas no Moodle, né? Nós vamos ter os momentos que
que vai ser ministrada essa disciplina, mas, de toda forma, finalizada, a aula ela é inserida no Moodle, certo? E você, quem não pôde assistir, vai poder tanto realizar as atividades e assistir a aula posteriormente. Muito obrigada, bom dia. Aldenor, para finalizar. Opa, bom dia a todos. Também parabenizando o professor Igor pela excelente aula, né? E me surge uma preocupação, né, em relação à acessibilidade para leitores de telas nas plataformas. Eu gostaria de saber se eu sou PCD visual, né? E eu gostaria de saber se essas plataformas estão com acessibilidade para o uso com o leitor de telas, né? E os materiais de aula também, tanto materiais como as próprias aulas, o conteúdo, né? Atividades, enfim, todo tipo de material. Percebi que o professor Aquiles falou que a gravação seria colocado ali com o intérprete de Libras, né? É fundamental, e eu gostaria até de pedir também, como eu pude perceber no final da aula inaugural, né? Que o professor Igor falou dos infográficos, das coisas. Então, pelo que eu pude perceber pela fala, percebi que tinha várias imagens no decorrer ali, infográficos, algumas coisas. E essas imagens, esse conteúdo, não foi áudio descrito. Então, acredito eu que não diminuindo, a apresentação foi excelente, consegui compreender perfeitamente tudo o que ele falou, até porque sou bacharel em ciências da computação, então estou ligado nessa área de IA, né? Mas é interessante, é fundamental que, além da tradução em Libras, também tenha a audiodescrição, né, do conteúdo que está sendo passado, para que eu e outros, caso tenha também outras pessoas, né, que estão na especialização com deficiência visual, possa ter um maior aproveitamento do conteúdo, das aulas, das disciplinas. Perfeito, viu? Assim, acho que eu não estava sabendo da nossa audiência, mas mesmo assim não justifica. Vou fazer, nessa gravação, a gente vai fazer uma parada no vídeo, vai fazer uma audiodescrição, tá certo? Para que esse erro seja sanado. Mas você tem toda a razão. E, olha, essa questão da educação inclusive é algo que me é muito caro. Eu sou vice-coordenador do único mestrado aqui do Ceará, o mestrado EAD em Educação Inclusiva, tá? Acho que hoje, pela premência do tempo, pela correria, eu fui mostrando várias coisas, né, ao mesmo tempo, porque ali eram tantos infográficos, tá, que apareceram, botou uma lista enorme que eu nem, assim, não conseguiria fazer uma descrição rápida, mas a gente vai fazer uma descriçãozinha dentro do processo de edição, tá certo, para corrigir, tá certo? Acolhemos a sugestão / crítica construtiva legítima, tá bom? Certíssimo. Ok, obrigado, professor. Então, pessoal, é isso daí. Estamos finalizando, então, nossa aula inaugural. Agradeço novamente a participação de cada um e de cada uma, se disponibilizaram a estar aqui a manhã inteira. Agradeço novamente ao professor Igor pela sua contribuição. Agradeço também aqui ao professor Siqueira, nosso diretor do campus Maranguape, que batalhou também junto com o professor Igor na criação, elaboração e, novamente, a criação de outra turma desta especialização. E vamos seguindo, nós vamos ter cursos de especialização em inteligência artificial, teremos o nosso tecnólogo em inteligência artificial já em 2027, e também o nosso curso técnico integrado de inteligência artificial, também já aprovado para 2027. Então, o Campus Maranguape vem crescendo a sua oferta de cursos, vem crescendo no seu número de estudantes e vem alcançando uma audiência cada vez tanto local como em todo o estado, né? E vocês aí de Caucaia, vocês que estão em Itapipoca, em Russas, Madalena, Viçosa do Ceará, são exemplos disso, da nossa atuação, e espero que a nossa especialização contribua para a formação pessoal de cada um, contribua para a evolução profissional de cada um de vocês, e estamos aqui à disposição para sanar quaisquer outras dúvidas, tá bom? Agradeço a vocês e me despeço aqui. Um bom dia a todos e todas.